eu quero mostrar para vocês, eu quero que vocês venham comigo aqui agora, é nesse slide que mostra que esses eventos imunológicos que acontecem, especialmente nas 24 horas após o exercício físico, têm um impacto muito importante na resposta de adaptação. Então, veja que eu tenho aqui um atleta que fez um exercício físico, né? Dano excêntrico. Alguém está perguntando os exames, eu só vou responder essa, gente, porque de fato é importante. Sim, qualquer laboratório faz hemograma completo. É o hemograma que eu estou falando aqui. A gente vai ver lá o leucograma, na verdade, que é onde a gente vê as células do sistema imunológico, tá? São as células brancas. E a gente vê lá toda a família de leucócitos, né, nas células imunológicas. Bom, então a gente tem aqui um atleta que realizou o exercício. Então, a gente tem ali um dano excêntrico, que é uma redução de força, tá? E isso gerou, claro, um dano miofibrilar, que gera uma redução de força, tá? Aí, o que acontece? Nesse momento que a gente tem o dano miofibrilar, eu tenho uma liberação de citocinas pró-inflamatórias lá no endotélio da célula muscular. Então, lá nas células endoteliais, eu tenho uma liberação de interleucina 1 beta e TNF-alfa, que vão estimular a produção de outras citocinas pró-inflamatórias, interleucina 6 e interleucina 8. Ali começa, então, uma confusão de ativação do sistema imunológico. Por quê? Porque eu tenho aqui uma migração de neutrófilos para células endoteliais, em conjunto com uma migração de monócitos para essas células endoteliais. E esses monócitos, esses neutrófilos, vão infiltrando esse músculo esquelético, que são esses pontinhos azuis que vocês estão vendo aí, e depois esses monócitos que migraram para o endotélio são transformados em macrófagos. Esses macrófagos M1, olha só, eles estão aumentados 24 horas após a realização do exercício. Então vejam ali do meu lado direito aqui, que a gente tem ali até 24 horas uma grande liberação de macrófagos M1, que vão inclusive infiltrar esse músculo esquelético. Esses macrófagos vão sofrer a ação do NF-κB, que vai produzir as citocinas pró-inflamatórias dentro desse músculo esquelético. Então vai ter a produção de interleucina 1 beta, TNF-alfa e interleucina 6. Essas citocinas, então, vão gerar um estado inflamatório nesse músculo esquelético. E essa inflamação, ela está relacionada também com maior ativação de produção de radicais livres. Ou seja, o estresse oxidativo, no momento que eu faço a contração muscular, eu tenho ali um fenômeno chamado isquemia reperfusão, que ativa o NF-κB. E eu tenho uma maior produção também do eixo inflamatório pela ativação do estresse oxidativo. Então, veja que eu tenho estresse oxidativo e processo inflamatório muito extremamente intenso nesse músculo esquelético, no momento que a gente está realizando, claro, no pós-exercício físico, pela ativação imunológica. Essas citocinas pró-inflamatórias vão gerar proteólise e fagocitose, e essa inflamação está relacionada com edema, dor e fraqueza. Então, a dor muscular tardia, e por que eu quero que vocês entendam bem isso? Porque existem vários nutrientes que modulam todos esses fenômenos aqui, né? A dor muscular tardia, o edema que a gente vê no pós-treino, por exemplo, composição corporal, pós-treino, não é o momento da gente fazer. Porque eu estou inchado, esse músculo está inchado, está ali no estado de edema, causado pelo estresse oxidativo e o processo inflamatório, desencadeado pelo exercício físico e pela infiltração de neutrófilos e macrófagos M1. Então, essa dor está relacionada também com fatores inflamatórios presentes no epimísio, né, na célula que reveste o músculo esquelético, e esse edema está relacionado também com maior rigidez. Quem aqui nunca treinou e depois ficou sentindo morrendo de dor, que não consegue nem se mexer de tanta dor, né? Isso se dá especialmente para essa infiltração dessas células imunológicas do músculo esquelético. E aí, claro, eu tenho uma maior produção de cálcio liberado do retículo sarcoplasmático nesse músculo esquelético, que aumenta a liberação de proteínas citosólicas e que mostra que está havendo ali um estado de proteólise, causado por a inflamação e estresse oxidativo desencadeado pelo exercício físico. Mas vejam que a gente ainda tem a ativação da ciclooxigenase 2, que é uma enzima muito importante presente na membrana do músculo esquelético, e gerando a ativação de prostaglandinas da série 2. E essas prostaglandinas da série 2, que são eicosanoides pró-inflamatórios, também ativam toda essa cascata de inflamação, gerando proteólise e fagocitose. Mas vejam que esse processo inflamatório inicial, depois de 72 horas, é importantíssimo para o reparo e a remodulação tecidual. O reparo muscular e a remodelação do tecido só acontece graças a esse processo inflamatório. Por isso que aqui, nesse momento, imediatamente pós-treino, eu não posso trabalhar com ativos altamente anti-inflamatórios. Eu não posso trabalhar com ativos altamente antioxidantes, porque eu vou inibir um processo importante para a resposta de adaptação, que foi desencadeado pelo sistema imunológico. Então, vejo que nesse momento é muito importante eu entrar com alimentos, e a gente vai ver que os alimentos compostos bioativos atuam muito nesse processo de reparação e remodelação tecidual, garantindo a resposta de adaptação. Então, se o indivíduo está sentindo dor, está inflamado, edema e toma um anti-inflamatório, ferrou toda a cascata de adaptação desse atleta. Então, é muito importante nesse momento pós-treino a gente cuidar
para diminuir essa imunoestimulação que gera esse processo inflamatório, que é importante para a resposta de adaptação, mas que a longo prazo pode trazer muitos prejuízos para a saúde, como lesão e infecções desse atleta. E aí vejam que nesse momento eu tenho ali a produção de macrófagos M2, que é essas bolinhas laranjas, aí as gotinhas laranjas. Então esses macrófagos M1 foram transformados em macrófagos M2, que passam a produzir substâncias anti-inflamatórias, especialmente interleucina 10 e fatores de crescimento que vão fazer o quê? Ativação de células satélites que vão fazer o reparo estrutural e funcional do músculo esquelético. Então, as células satélites só conseguem ser ativadas e migradas para o local de reparação desse músculo graças à inflamação que aconteceu no pré-exercício. Então, essa ativação imunológica inicial, ela é importantíssima para a resposta de adaptação do treino. E nesse momento aqui, o nosso papel enquanto nutricionista se faz extremamente importante para eu não inibir a resposta adaptativa de treino e para eu também não deixar esse atleta num estado persistente de imunoestimulação que possa gerar maior risco de lesão e de infecções do trato respiratório superior, especialmente. Tá bem? Bom, espero que esse slide tenha ficado claro aí para vocês, né? Eu tentei fazer um passo a passo para que vocês pudessem entender aí. Mas vejam que o exercício, como eu falei para vocês, o sedentário tem maior risco de desenvolver doenças e redução da imunocompetência. Um indivíduo que faz atividade moderada está protegido, então ele desenvolve uma maior capacidade de imunovigilância e imunocompetência. O atleta tem um maior risco de desenvolver doenças. E, claro, o extremo, né, o overtraining, como eu coloquei para vocês, pode aumentar ainda mais. A sobrecarga de treinamento, principalmente um treino não monitorado, aumenta mais o risco de desenvolver essas doenças. Mas vejam que o grupo do Malm, em 2006, colocou que, claro, sedentários pode ter um problema, atletas que fazem atividade moderada têm menor risco, atletas amadores podem ter um maior risco também, mas que a longo prazo, atletas de alta performance também podem estar protegidos em relação ao sistema imunológico. E isso é um achado muito interessante, né? Quanto mais treinado e mais adaptado ao exercício físico esse indivíduo tá, ele vai conseguindo lidar com esses efeitos de imunoestimulação que a gente colocou aqui para vocês e vão conseguindo também ter uma proteção do sistema imunológico. Claro que esse S está um pouquinho torto aqui, ele não está tão abaixo da média assim, mas ele também tem um estado ali muito parecido com o sedentário na questão da imunoproteção. Então, a longo prazo, de forma crônica, o atleta também parece estar protegido em relação ao sistema imunológico. E vejam que o exercício regular de intensidade moderada, ele gera inúmeros efeitos imunológicos. Melhora da resposta a vacinas, redução dos níveis de células T senescentes, aumento da proliferação de células T, redução dos níveis de citocinas inflamatórias, aumento da atividade fagocítica de neutrófilos, que é importante nos estágios iniciais do processo infeccioso, redução da resposta inflamatória das bactérias, maior atividade citotóxica das células natural killers, que trabalham tanto no sistema imunológico inato quanto adquirido, e um aumento na produção de interleucina 2, que é uma interleucina anti-inflamatória. E olha que interessante esse trabalho, gente. Ele comparou indivíduos que fizeram treino de flexibilidade e indivíduos que fizeram treinos cardiorrespiratórios. Esses indivíduos eles foram vacinados com a vacina da influenza, a influenza A, H1N1, influenza A, H3N2 e a influenza B. Esses indivíduos foram vacinados e eles avaliaram a soroproteção 24 semanas após a vacinação. Então, esses indivíduos foram vacinados e eles foram acompanhados 24 semanas após a vacinação e foram divididos em grupos que treinavam flexibilidade e em grupos que treinavam atividades cardiorrespiratórias. Vejam que a atividade cardiorrespiratória melhorou a soroproteção, ou seja, a resposta à vacina à influenza tipo A, tipo A e tipo B. Então, vejam que o exercício físico melhora a nossa resposta, inclusive, a vacinas. Então, imagine no momento que se descobrir a vacina do Covid-19, por exemplo, indivíduos que treinam, que fazem atividade regular de uma intensidade mais moderada, possivelmente pode ser que eles respondem melhor a esse tipo de vacina e vão ficar mais protegidos às infecções desse vírus. Para a influenza, parece que é bem claro aí de que atividades cardiorrespiratórias protegem esse indivíduo contra a agressão dos vírus relacionados à influenza e que a resposta à vacina desses atletas é mais interessante, tá? Então, é muito importante que a gente pense nesse tipo de modalidade de exercício físico moderado como uma forma de imunoproteção. E aí, para a gente fechar esse assunto, né, quais são as principais causas da queda de imunidade em atletas? Treinos longos e prolongados e intensos, como eu coloquei para vocês, treinos prolongados e intensos, recuperação inadequada e fadiga, estresse, sono inadequado, perda de peso rápido, compulsão ou vício por bebida alcoólica, ingestão inadequada de carboidrato e proteína,
deficiência nutricional de micronutrientes e fitoquímicos antioxidantes, né? Então vejam aí que a gente tem uma cascata do exercício moderado e a imunoproteção que ele desencadeia aqui do meu lado esquerdo, e do meu lado direito, ali tudo que eu coloquei para vocês, no exercício intenso, estimulando ali a ativação de macrófagos M1, gerando uma janela de oportunidade para que a gente tenha um maior risco de infecções, especialmente de infecções intracelular para o micro-organismo, né? Então aqui é só resumindo esse assunto que a gente falou. Mas a gente não pode esquecer que existe uma linha de pesquisadores britânicos que não concordam que o exercício físico pode levar a uma maior suscetibilidade a infecções. Por quê? Porque os eventos esportivos acontecem em locais de aglomeração de pessoas, que podem aumentar o risco de infecção por meio da maior exposição aos patógenos. Então, os pesquisadores britânicos colocam, ok, não é só o exercício físico que vai fazer com que esse indivíduo tenha maior risco à infecção. Os eventos esportivos geralmente são realizados em locais onde a gente tem aglomeração de pessoas. E essa aglomeração pode aumentar o risco à exposição a patógenos. Além disso, os níveis de GA salivar e os índices de secreção possuem uma grande variação intra-individual. Por quê? Depende da saúde oral e hábitos de higiene desse paciente, depende do estresse psicológico que esse paciente está submetido, depende da alteração do ritmo de sono e do ritmo circadiano diurno alterado. Então, vejam que vários fatores ambientais podem comprometer os níveis de GA salivar. Então, não é só o exercício que altera a produção da GA salivar. Existem fatores externos que podem também comprometer. Como saber se foi do exercício ou foi, por exemplo, de uma saúde oral inadequada? A gente não tem como saber. Então, a linha de pesquisadores britânicos defende que isso é uma questão a ser avaliada. Além disso, né, como eu já falei aqui para vocês, os fatores externos podem influenciar no risco de infecção. Indivíduos que dormem menos, que possuem mais estresse mental, uma nutrição inadequada, que fazem exercício em condições ambientais extremas, que viajam muito ou que até tenham polimorfismos de gene único em células de defesa. Isso pode comprometer também o risco maior para infecções. E além disso, lembra que eu falei para vocês que imediatamente a gente tem uma linfocitose e depois uma linfopenia, né? Então veja isso aqui, olha só, a gente tem inicialmente ali os linfócitos aumentados no pós-exercício, né, principalmente mediado pelas células T efetoras e pelas células natural killers. Depois, quando o exercício é realizado, esses níveis de linfócitos, então, estão aumentados na circulação. Depois de 2 horas, esses níveis de linfócitos, esse indivíduo entra em linfocitopenia, gerada pela imunovigilância como resposta do sistema imunológico. Então, depois de 2 horas, eu tenho uma queda desses linfócitos que vão ser redistribuídos para pulmão, para a pele, para o intestino e para os ossos. E depois de 12 horas, esses níveis de linfócitos já estão adequados. Então, essa linha de pesquisadores coloca que é mais importante a gente entender da capacidade funcional desses linfócitos do que efetivamente do número de linfócitos circulantes. Que talvez o número de linfócitos circulantes não seja um marcador adequado para avaliar se esse paciente está em imunossupressão ou está em imunovigilância. E que sim, a capacidade funcional, ou seja, a proliferação, a produção de citocinas e a sua citotoxicidade é mais importante do que os níveis circulantes desses linfócitos. Então, uma simples linfocitose, uma simples linfopenia, talvez não seja uma questão importante a ser levada em consideração quando a gente pensa em risco de resposta imunológica. Mas ambos grupos de pesquisas, eles entendem, né, eles concordam, né, de que o exercício moderado a vigoroso melhora a saúde, reduz o risco de doenças e melhora a imunovigilância. Eles também concordam que existe uma suscetibilidade, que essa suscetibilidade à infecção é multifatorial, que está relacionada com estresse, sono, nutrição, ritmo circadiano e histórico de infecções e vacinas, que há uma necessidade maior de estudos que ajudem a desvendar os efeitos imunomoduladores do exercício, isolando e controlando os fatores externos, né? E que a reavaliação dos marcadores imunes deve ser realizada, que a IgA salivar e o total de linfócitos para avaliar a imunocompetência talvez não sejam marcadores importantes, né? Os mais relevantes, na verdade, né? Que em 1990 entendia-se que a linfocitopenia era uma janela de oportunidade e que nos dias de hoje a gente entende que isso pode ser uma redistribuição para outros tecidos e que talvez esse não gere um maior risco para infecções do trato respiratório viral, trato respiratório superior, né? Então é muito importante a gente levar em consideração esses marcadores que são avaliados, né?